A gente dar início oficialmente, eu convido a diretora Ana Flávia, que vai fazer a abertura e também um momento de oração para a gente iniciar o nosso encontro. Boa tarde. É com muita alegria e satisfação que recebemos todos vocês aqui, agradecendo por terem aceito o convite. Esta mesa redonda, a ideia de trazê-la para cá surgiu depois de um convite que a escola recebeu lá da Editoras Paulinas, e nós achamos um tema muito interessante, principalmente para vocês, nossos alunos do terceiro ano do ensino médio e também de alguns alunos do fundamental que estão aqui. Então, pensando em vocês e sabendo que Marcos tinha uma amizade com os debatedores, solicitei a ele a possibilidade de fazer essa ponte e de trazê-los aqui para a escola. Graças a Deus, os dois se colocaram à disposição e estão aqui nesta tarde, atendendo um convite do professor Marcos, para abrilhantar e trazer para a gente o conhecimento deles, para compartilhar conosco. Então, como é de costume na nossa escola, antes de darmos início a qualquer evento, a qualquer reunião, nós pedimos a vocês que fiquem de pé, vamos rezar. Usando sempre uma formação integral, se vê com a responsabilidade de fomentar nos jovens o interesse não só pelo conhecimento acadêmico, como também a participação na sociedade. Encontramos neste tema da campanha da Fraternidade em 2019, Fraternidade e Políticas Públicas, uma forma de trabalhar os vários segmentos sociais em suas diversas áreas: educação, habitação, previdência social, áreas macroeconômicas que englobam assuntos fiscais, monetários, cambiais, industriais e comerciais, e a administrativa, que envolve ações de democracia e participação social. Também as políticas públicas específicas ou setoriais, como as do meio ambiente, cultura, agrária, direitos humanos, mulheres, negros, jovens, dentre outras. Queremos registrar as presenças do grande professor de Jair Nascimento, vereadores Guilherme e Eliton, professores e funcionários de nossa escola, também aos pais ou responsáveis, alunos do ensino médio e também do fundamental e demais convidados. Mesa redonda sobre o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Vamos conhecer um pouco dos nossos debatedores. Dom Limacedo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Limacedo Antônio da Silva, natural de Nazaré da Mata, filho de José Antônio da Silva e Maria José da Silva, nascido aos 29 de setembro de 1960. Estudou filosofia no Instituto Filosófico Estrela Missionária, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e teologia na Escola Teológica São Bento de Olinda, em Olinda. Foi ordenado presbítero no dia 12 de dezembro de 1986, em Limoeiro, Pernambuco, e exerceu seu ministério sacerdotal na Diocese de Nazaré da Mata. Possui mestrado em dogmática na Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, na Itália, no período de 2001 a 2003, e doutorado em dogmática pela Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, de 2004 a 2007. Sua tese foi Enculturação e Missão na Igreja do Brasil, Teologia e Praxis a partir das diretrizes gerais da CNBB. Enquanto sacerdote, exerceu atividades na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, em Limoeiro. Como vigário paroquial, foi assessor da juventude do meio popular, assessor da infância missionária e das comunidades eclesiais de base, SEBs. Foi pároco da paróquia de São Sebastião e Machados, coordenador diocesano de pastoral, assessor do Comire do Nordeste II e membro do Conselho Pastoral.
Em 2008, o então sacerdote auxiliou a paróquia do Divino Espírito Santo, na cidade de Paudalho, e foi nomeado assessor dos catadores de material reciclável. Dom Macedo foi professor de eclesiologia no seminário de Olinda e no ITEC, onde lecionou também sobre missiologia, penitência e unção dos enfermos. Recentemente foi pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Goiânia, e pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Aliança. Atualmente é bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo sido assim ordenado em 10 de junho de 2018. Recebamos então, com a calorosa salva de palmas, Dom Macedo. Temos também a nossa debatedora, a senhora Tereza Leitão, deputada estadual. Professora formada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, em 1975. Ex-dirigente sindical, iniciou sua militância no movimento sindical em 1984, como diretora da Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco. Em 1993, Tereza chegou à presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, SINTEP. Em 2002, sua candidatura a deputada estadual surgiu como uma exigência de educadores e estudantes ansiosos por uma voz no poder legislativo do Estado. Reeleita para o 5º mandato consecutivo em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, a deputada foi eleita por unanimidade terceira secretária da mesa diretora do Legislativo pernambucano. Nos mandatos anteriores, presidiu brilhantemente a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesse colegiado, travou as mais intensas batalhas em favor da educação, dos trabalhadores e estudantes. Foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher, e como suplente nas comissões de Esporte e Lazer, de Ciência e Tecnologia e de Ética Parlamentar. Entre seus projetos de lei destacam-se os que deram origem às mudanças na Lei do Direito do Aluno, apoio ao idoso, fomento da economia solidária, meia entrada para servidores da educação e cultura, Semana Estadual da Criança e Adolescente, criação de estacionamentos para bicicletas em empresas privadas e órgãos públicos, escola em tempo integral, combate à violência contra a mulher, dentre outros. A deputada também foi representante da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Conselho Estadual da Economia Solidária e no Conselho Estadual da Alimentação Escolar, além de ter presidido a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Tereza tem luta intensa em favor também da cultura, dos direitos das mulheres, por políticas públicas para a juventude e para as crianças e adolescentes. Recebamos então a nossa debatedora Tereza Leitão. Temos o nosso mediador, professor da nossa Escola Estadual Aloysio Germano, professor mestre Marcos Silva, graduado em Matemática, Física, especialista em Matemática, em Física e mestre em Ensino das Ciências. Atualmente, como eu já falei, professor da nossa Escola Estadual Aloysio Germano. Recebamos então o mediador da mesa, professor mestre Marcos Silva. Assim formada a mesa, nós damos início aos trabalhos dessa tarde de hoje, refletindo sobre fraternidade e políticas públicas. A todas, nós vamos iniciar o debate e vamos estabelecer o seguinte padrão para esse evento. Quem vai iniciar o debate é a nossa convidada, que nós aproveitamos para agradecer a sua participação um dia como hoje, de domingo à tarde, e não despediu seus esforços para estar aqui com a gente. Ela vai se expor durante aproximadamente 30 minutos e
E, enquanto ela estiver falando, eu vou depois apresentar para ela os 5 minutos restantes e a conclusão. De modo idêntico será também para o nosso amigo. Quando eu fiz o convite a ele, eu perguntei, eu fui chamado de Lima ou de Dom Lima? Resposta dele para mim: os amigos continuam me chamando de Lima. Que maravilha! Lima Costa Goiânia, nós fomos amigos, conseguimos levar para a pastoral política da igreja na época. Passei muito tempo lá com o Lima Cedo e hoje para nós é um orgulho ter ele de volta. E aí vamos fazer o seguinte: o padrão é o seguinte, os dois vão se apresentarem e quem tiver alguma pergunta vai escrevendo a pergunta, vai ter um microfone aberto para vocês fazerem as devidas perguntas, ou alguma coisa escrita. Quem não quiser falar, faz por escrito. Nós queremos dizer que aproveitem esse momento. Isso é um momento ímpar na nossa sociedade, para a nossa escola. Trazer dois expoentes como esse não são coisas fáceis. Lima, a gente conversou com ele bem antes do carnaval, arranjar um tempo para vir aqui, nós ficamos muito gratos por isso. Então, para não falar muito tempo, eu vou entregar o microfone para a Tereza Leitão para fazer uma análise de conjuntura. Só para explicar um pouco rapidamente, o que é análise de conjuntura para quem está ainda, talvez, com desconhecimento? Ela vai analisar politicamente, socialmente, economicamente, o que está acontecendo no Brasil e em Pernambuco. Vai durar mais ou menos a fala dela uns 30 minutos, para em seguida passar para Lima Cedo. Depois da fala dos dois, nós abriremos o padrão do debate. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu peço licença para falar sentada, porque eu fiz uma cirurgia no menisco e estou ainda em recuperação, e ficar em pé é a pior posição, porque dói muito. Então me desculpem, professor e deputado não gosta muito de falar sentado não, né? Geralmente a gente gosta de falar em pé. Não sei se padre também, acho que também, né, Dom Lima Cedo? Mas eu não vou aguentar 30 minutos em pé. Mas quero primeiro agradecer o convite que me foi feito através do professor Marcos, meu conhecido de longas datas aqui das lutas do sindicato. Dizer que para nós também é admirável uma escola se reunir no domingo de tarde para debater a formação dos seus estudantes. Não é qualquer escola que consegue lotar um auditório em um dia de domingo de tarde. Então vocês estão de parabéns, a escola também está de parabéns. Cumprimentar a diretora Ana Flávia e, em seu nome, cumprimentar a todos os demais professores da escola, cumprimentar o diretor adjunto, que já falei, Marcos, os vereadores Guilherme Diógenes e Elilton Lopes, e pedir licença para fazer um cumprimento muito especial ao professor Djair Nascimento, também meu amigo de longas datas, né? Dizer que para mim é uma honra dividir uma mesa com Dom Lima Cedo. Ele já esteve na Assembleia mais de uma vez. Quinta-feira passada nós fizemos o lançamento da campanha da fraternidade na Assembleia e a gente só tem a aprender. Quando ele começar a falar, quem ainda não conhece vai ver o que é que eu estou dizendo. Então, Marcos me pediu para fazer alguns pontos, destacar alguns pontos da conjuntura, até para a gente entender a importância do tema da campanha da fraternidade deste ano. Tem muito a ver com o que a gente vive no Brasil, no mundo, por que não dizer, nesse momento. E não dá para a gente avaliar a conjuntura sem fazer a caracterização do atual governo. Como eu sou oposição a ele, eu vou ser o mais isenta possível e vou elencar apenas as questões objetivas. Não vou dar minha opinião sobre o governo de uma maneira partidária. Eu vou falar sobre o que todo mundo vê e procurar colocar isso no atual contexto que justifique, por exemplo, a escola optar por esse tipo de formação. Se a gente não entender a conjuntura, a gente não vai entender o porquê da ciência, o porquê da história, o porquê da geografia.
Tudo isso são posições pedagógicas que as escolas tomam de acordo com o seu projeto. Então, essa eleição de 2018, ela se deu após um processo de ruptura no Brasil. Não foi o primeiro, não sei se será o último, mas foi após o impedimento de uma presidenta, o vice assumiu, apoiou determinadas proposições que hoje estão voltando à tona. Então, a ruptura do governo Dilma para o governo Temer, a partir do impedimento de Dilma, trouxe uma eleição extremamente polarizada. Há muito tempo eu não via uma eleição tão polarizada no Brasil. Pelo meu histórico, vocês já viram que eu participei de muitas reuniões, muitas eleições por aí afora. Inclusive as primeiras, logo após a abertura lenta, gradual e progressiva do regime militar para a democracia. Mas essa teve uma polarização diferenciada, porque a gente não conseguia polarizar as propostas. Havia muitos candidatos no primeiro turno, foi muito pulverizado o segundo turno, e no primeiro turno, e no segundo turno não houve muita adesão dos candidatos que não se elegeram para Bolsonaro ou para Haddad. Aí a polarização foi muito forte. E como essa polarização se dava? Se Bolsonaro não ia para debate. A gente não teve debate, não teve apresentação de propostas concretas para governar o país, em todas as áreas: educação, segurança pública, saúde, meio ambiente. Social, e a campanha, ela se deu a partir daí, do contato direto das pessoas, e aprofundou muito uma questão que hoje nós brasileiros e brasileiras estamos sofrendo, e o mundo está sofrendo, que é a questão da intolerância. O que aconteceu naquela escola em Suzano, o que acontece em outros países, o que acontece com mortes violentas, não é porque as pessoas simplesmente elas não prestam. Não é simplesmente porque a gente acha que as pessoas são ruins. Isso é um comportamento social que é construído muito pelo convívio ou pelos estímulos. Essa última campanha, ela foi muito forte nisso. Na intolerância política, eu não aguento discutir com quem é diferente de mim. Você é de onde? Você é bolsonarista? Você é bolsominion? Sai de perto de mim. Você é petralha? Não fale nem comigo. Então isso foi muito forte na campanha e hoje ainda está existindo. De uma maneira mais amena, mas ainda está existindo. Uma intolerância religiosa muito grande, que um dos pontos de apoio da campanha de Bolsonaro foram as igrejas evangélicas neopentecostais, e uma intolerância social naquilo que a gente chama de pauta dos costumes. Pauta dos costumes é a evolução da sociedade. O que hoje a gente aceita, há um tempo atrás a gente não aceitava. Mulher andar de calça comprida, não se aceitava isso há um tempo atrás. Hoje a gente acha natural. Pintar o cabelo, não se aceitava há um tempo atrás. Mulher fumar, mulher trabalhar fora. Principalmente no que diz respeito à vida das mulheres, as restrições eram muito grandes. As pessoas viverem sem a bênção do casamento, do matrimônio, sem oficiar. Isso não era aceito pela sociedade. A evolução ou a dinâmica dos costumes é uma coisa que diz respeito à vida social, que a gente precisa cuidar para isso não virar falta de direitos, ou direitos que os outros tiram de alguém, para a gente ter um convívio humano, para a gente ter um convívio respeitoso, mas a gente sabe
que o que era antigamente é diferente do que é hoje e que vai ser diferente do que é amanhã. Isso tem a ver com o governo? Ou o governo precisa se preocupar em dar escola, em dar saúde, em dar trabalho, em dar cuidar do meio ambiente, cuidar da segurança, cuidar da iluminação das cidades? Então, essa pauta dos costumes, ela foi muito focada em cima do direito das mulheres, das populações LGBT e dos negros e negras, fazendo um diálogo com as religiões de matriz africana. Então, isso hoje está voltando no governo que foi eleito. Então, esse governo é sustentado por 3 pilares de base política e social. Um governo, ele para se eleger, ele precisa ser sustentado em um partido político forte e em bases sociais fortes. Esse é o melhor desenho. Quando o partido tem projeto e quando aquele partido tem base social. Bolsonaro não foi eleito por um partido. Quem era o PSL antes de Bolsonaro? Era um partido muito pequeno, não tinha influência partidária, não tinha muitos vereadores, não tinha deputados. Ele, inclusive, era deputado por outro partido. Ele se elegeu apoiado por bases sociais. Certamente o partido dele pode crescer agora. Depois que ele assumiu o governo, o partido pode crescer. Elegeu deputados, elegeu senadores, mas ele foi eleito por bases sociais. Que bases sociais foram essas que elegeram Bolsonaro? Na minha interpretação, foram 3. A primeira, a base dos empresários. O grande empresariado nacional não é um pequeno empresário que tem uma loja, que tem uma fábrica. Não, são os grandes grupos empresários, que a gente chama dos grandes monopólios, e muitas vezes, não raras vezes, tem relação com o capitalismo internacional. O grande sistema financeiro nacional. Foram esses que apostaram em Alckmin. Alckmin era o candidato preferencial, mas como Alckmin não decolou, se desviaram, né, para apoiar Bolsonaro. O grande empresariado hoje tem um representante no governo, que é o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, que dialoga até certo ponto com o setor da justiça representado por Moro e pelos desembargadores da Operação Lava Jato. O outro setor que apoiou fortemente Bolsonaro foram os militares. Ele próprio é um militar. Ele é um capitão reformado e o vice dele é um militar. Então, esse setor é representado no governo por nada mais, nada menos do que 6 ministros. Todos os ministros que atuam mais proximamente do presidente, com exceção de um, são militares. A única exceção é Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, que é um civil, é um ex-deputado. E o terceiro bloco, terceira base social foram os evangélicos fundamentalistas. Eu estou sempre colocando essa expressão fundamentalista. Dom Lima Macedo sabe que há diferenças, né? Por uma exigência do povo evangélico, porque nem todos os evangélicos apoiaram Bolsonaro. Foram aqueles das chamadas igrejas neopentecostais, representados por Edir Macedo, representados por Silas Malafaia. Esse setor abriu de fato as portas dessas igrejas para Bolsonaro e hoje é representado no governo pela ministra da Mulher e da Família, a ministra Damares. Então, esses setores, como eles não tinham uma vida política e social articulada antes da campanha, eles não estão se entendendo bem dentro do governo. Todos têm representantes no Congresso Nacional. É o que a gente chama da bancada BBB. A bancada do boi, que é a bancada dos empresários, a bancada do agronegócio, que é muito forte também,
a bancada da bala, que é a bancada dos militares, da segurança, que quer inclusive modificar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizar o direito do porte e da posse de arma, e numa situação que a gente vive de muita insegurança, da dificuldade da presença do Estado brasileiro em prover a segurança dos cidadãos, isso cai como uma luva. E a chamada bancada da Bíblia, que são os neopentecostais. Há nessas bancadas dentro do Congresso também divergências. Agora mesmo na reforma da Previdência há divergências, há brigas por espaço de poder, o Ministério da Educação está sendo muito disputado, o ministro já esteve para cair mais de uma vez por conta de não ter havido, antes da campanha, uma preparação para governar. Quando você faz durante a campanha a apresentação de um projeto, se prepara para governar. Quando você faz o tipo de campanha que foi feita, você tem, como a gente diz, mudar o pneu do carro com o carro andando. Então a gente está vivendo nessa relação atual, nesse momento atual de governo, uma série de definições que eu caracterizo pelo choque entre as demandas e as exigências de cada uma dessas bancadas. O que é mais importante para a bancada dos empresários? A reforma da Previdência. É o mais importante nesse momento, que é uma reforma radical. Lula fez reforma da Previdência, Dilma fez, Fernando Henrique fez, Temer tentou fazer, mas não mexiam, nenhuma dessas, nem mesmo a de Temer, mexia na estrutura do regime previdenciário que a gente tem, que não é só de aposentadoria, é de aposentadoria e assistência social. Essa de agora, ela tira esse caráter público da Previdência e a gente vai ter uma Previdência de capitalização. Você vai capitalizar os bancos, será uma Previdência privada. Por isso que a gente diz que não vai se aposentar. Porque quem capitaliza não se aposenta. Fica vivendo do que está lá capitalizado. Fora o tempo que você vai ter para deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar não significa se aposentar. Hoje a gente deixa de trabalhar e se aposenta e tem rendimentos e tem reajuste na aposentadoria. Nessa proposta não tem nada disso. Guedes é quem está defendendo isso. O ministro Guedes. Os militares estão muito bem representados em uma proposta e em uma posição política que Marcos pediu para eu abordar aqui. A proposta é a proposta da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, onde a indústria de armas vai prosperar aqui no Brasil. A Taurus foi a maior financiadora da campanha dos filhos de Bolsonaro e a falta de controle dos organismos de segurança pública pode facilitar a prosperidade da segurança privada e do armamento livre e solto. Você já imaginou uma briga de trânsito, vereador, com um revólver dentro do porta-luva? Primeira coisa é tirar o revólver, né? E você já pensou, Dalva, que trabalhou muito com isso, um marido brabo que hoje dá um murro na mulher, que não deixa de ser crime, com um revólver dentro de casa? Primeira coisa que ele vai fazer é pegar o revólver. Fora essas outras coisas do cotidiano que a gente vê, infelizmente, ainda acontecerem. E a posição política é essa presença muito forte dos Estados Unidos na relação com a América Latina e a crise da Venezuela. Há, de verdade, uma preparação desses países, e o Brasil é signatário disto, para invadir a Venezuela. Significa uma guerra no norte do país, nas fronteiras do Brasil, com o apoio total dos Estados Unidos. É porque Maduro é ditador? Não é não. É porque a Venezuela tem petróleo, assim como o Brasil também tem petróleo. Está aí Moçambique, que é tragédia maior.
do que aquele furacão em Moçambique, não foi um caminhão de ajuda humanitária. Que eu saiba, somente Cuba mandou 300 médicos para lá, e os médicos sem fronteiras, que atuam muito nessas horas e em qualquer país que passe por crise. Cadê as grandes potências? Mandando alimento, mandando remédio, mandando socorro para aquela tragédia que se abateu sobre nossos irmãos em Moçambique. Então a questão não é só, né, a ditadura ou a provável, possível pseudo-ditadura da Venezuela, é a exploração do petróleo. O regime de Maduro tem crises profundas. A Venezuela está numa crise profunda. Há um choque institucional. Quando o legislativo não se entende com o executivo, quando o executivo não respeita o legislativo, isso é uma crise institucional. Mas o que move é o petróleo. E é por isso que o Iraque ainda hoje guerreia, por conta disso. Então, isso é uma coisa que interessa a esse setor. E o terceiro setor, que é o setor dos costumes, ataca fortemente a educação através da proposta Escola Sem Partido. Se essa proposta estivesse sendo vivenciada, a gente não estava discutindo nada disso. Nem a campanha da fraternidade, né, Dona Macedo? No dia do lançamento lá na Assembleia, um diácono disse que tem gente fazendo críticas, né, nas redes sociais, escrevendo assim: Quaresma sim, campanha da fraternidade não. Porque a campanha está trazendo um tema de justiça social e de afirmação de direitos. Então tem gente que acha que isso é comunismo e que não cabe a gente trazer isso para o debate. Então a Escola Sem Partido não prepara para a cidadania, como vocês estão na Escola Luiz Germano fazendo, e é uma das escolas que mais tem projetos aqui na região. Não é à toa, Flávia, que as Paulinas estão querendo fazer uma discussão de projetos com vocês, pela experiência, pela prática pedagógica que vocês já desenvolveram. Então, mediando tudo isso, existe uma concepção de governo, e governos têm concepções diferentes, não é? De privatização dos serviços públicos. Por isso que a campanha da fraternidade toca no ponto principal, que é a política pública como direito de cidadania, privatização dos serviços públicos e das nossas riquezas naturais, estratégicas e dos nossos ativos financeiros. Qual foi a primeira riqueza natural que foi privatizada? Os royalties do pré-sal. O pré-sal é uma inteligência genuinamente brasileira. O pré-sal foi descoberto pela Petrobras, descoberto, testado pela Petrobras. E 75% dos royalties, que é o lucro que ele dá aos municípios onde existem essas bacias petrolíferas de pré-sal, 75% disso ia para a educação. Não vai mais porque foi vendido para a Shell. Não é mais a Petrobras quem vai explorar. Nossos ativos estratégicos. Há uma base naval de nuclear chamada Base de Alcântara, no Maranhão, na boca da floresta amazônica. A floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo. Ela não é só brasileira, mas ela tem uma boa parte no Brasil. Nós próprios exploramos mal. Existe muito desmatamento na floresta amazônica. No Dia da Água, no Dia Mundial da Água, isso foi também denunciado. Imagine uma base bem pertinho dela, que não nos pertence. A autorização para essa base já foi dada nessa última visita que o presidente fez aos Estados Unidos. E a capitalização da Previdência e a privatização dos bancos. Então, tudo isso pode gerar no Brasil, se não agora, mas em um futuro próximo, muita estreiteza dos espaços das políticas públicas.
Então, para nós em Pernambuco, que estamos começando uma lenta recuperação, Pernambuco viveu um período de muita efervescência financeira e econômica, quando o SUAP veio para cá, aqui no lado sul, quando Goiânia sediou a fábrica da Fiat, a gente teve quase que emprego pleno, como no Brasil a gente também teve quase emprego pleno. Depois a crise econômica mundial atingiu o Brasil e ainda a gente está vivendo essa crise. A situação econômica do Brasil não é fácil, como também não é fácil a de Pernambuco. O nosso PIB vem se recuperando muito lentamente. É um estado ainda muito dependente das transferências nacionais. Transferências são recursos obrigatórios que a União tem que repassar para os estados e municípios. Agora, no dia 5 de abril, vai haver mais uma marcha dos prefeitos, que vão entregar ao presidente uma pauta para que os municípios sejam socorridos nas suas necessidades econômicas, estruturais e financeiras. Muita obra está parada no Brasil e em Pernambuco também. Qual foi a alternativa mais recente que os governadores dos estados do Nordeste escolheram? Aquela carta aos governadores, aquilo foi um ato de posicionamento político de todos os governadores de Pernambuco. Tem governadores de vários partidos. Tem governadores do PT, tem governadores do PDT, tem governador do PSD, tem governador do PSB. Se reuniram no Maranhão, discutiram aquela carta com os posicionamentos para o povo do Nordeste, onde citam a posição contrária à reforma da Previdência, porque essa reforma vai mexer na economia dos municípios e dos estados, na hora que o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que recebem as pessoas idosas que não conseguem se aposentar, que não conseguiram ter trabalho e se aposentar, e as pessoas com certos graus de deficiência. Vai deixar de ser de um salário mínimo e passa a ser de R$400, isso interfere. Na hora que o trabalhador rural, que é uma presença muito forte dos municípios, tem a sua previdência alterada, isso interfere na economia dos municípios. Então a carta toca isso, porque se a reforma for aprovada desse jeito, virá também a exigência para os estados fazerem semelhante. Então todos os governadores criaram um consórcio de ajuda mútua, de solidariedade entre todos os 9 estados do Nordeste que têm problemas semelhantes. O Nordeste é uma região historicamente esquecida. A política de desenvolvimento industrial do Brasil se situou muito no eixo sul-sudeste, sobretudo São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, e o norte e nordeste foram mais prejudicados do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Nossa região mesmo era uma região praticamente da monocultura da cana-de-açúcar. Então isso, com o passar dos anos, traz um resultado negativo, né? O êxodo rural, as pessoas vão para o centro das cidades, as regiões metropolitanas vão ficando muito sobrecarregadas, se cria bolsões de miséria ao redor, né, das capitais, e tudo isso está pautado nessa carta dos governadores. Por isso que eu acho, e vou já passar para Dona Macedo, que as políticas públicas, no sentido da fraternidade e da solidariedade e de serem compartilhadas para todos e para todas, nunca foram tão necessárias. Quando a gente tem, às vezes a gente não dá o devido valor, não é? Aí quando a gente perde o que tinha, aí a gente diz, não era tão pouco como eu pensava que era. É o que a gente pode viver
se as políticas de inclusão social que vinham sendo apresentadas e que ainda não estavam universalizadas forem totalmente descaracterizadas. Então, a política pública, ela requer organização do povo. Os atos de sexta-feira que ocorreram no país inteiro, eles juntaram gente de todas as idades, tinha gerações inteiras na rua, quem está vivendo da aposentadoria e quem está pensando que um dia não vai ter. Tinha professores, sindicalistas, donas de casa, trabalhadores do campo, porque se não se organizar, a política é definida pelas casas legislativas, sobretudo pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Então, a organização para que as autoridades definam a política pública que interesse à população, e a perspectiva que a gente defende, que a campanha também defende, é que sejam políticas de igualdade, políticas de inclusão. E igualdade não é você dividir tudo do mesmo jeito, não. É você dar mais a quem tem menos. A gente tem aqui no Brasil um sistema, inclusive, muito cruel de cobrança de impostos, a sonegação de impostos. Não são os trabalhadores que sonegam impostos, porque a gente desconta na folha, não é? Então, a campanha da fraternidade, neste aspecto, ela mostra e abre nossos olhos para isto, para que haja políticas de igualdade, de construção de direitos e de justiça social. Então, isso requer resistência, isso requer organização e isso requer esse tipo de atividade. Vocês podem não concordar com o que eu estou dizendo, mas tem todo o direito, mas vamos refletir. O que a deputada disse se baseia em que mesmo? Onde é que eu vou buscar o contraponto? Será que tem contraponto para isso? Esse exercício de reflexão é uma coisa que a escola precisa nos ajudar a fazer. Nos ajudar a fazer para que cada um e cada uma de nós, sejamos professores, sejamos estudantes, possa se colocar diante desse momento que a gente está vivendo, e a igreja, através da campanha da fraternidade, nos convida muito firmemente para essa reflexão. Cidadania, direitos, fraternidade, justiça social, tudo está dentro do pensamento da igreja e está dentro do pensamento e da afirmação da boa política. A política por direitos e a política por cidadania. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, pelo menos, o primeiro momento da deputada, e agora vamos passar para a grande expectativa aí do nosso Lima Limoeiro, hoje, bispo auxiliar de Olinda e Recife. Você, Lima, com a palavra. Então, boa tarde para todos e para todas. É uma alegria grande, vocês permanecerem sentados aqui em pé. Professor, falar de jornalista político tem uma linha comum. Então, a alegria grande ser convidado por essa escola que está dando a resposta antecipada à escola sem política. Então, a diretoria, toda a equipe está de parabéns dessa escola. A nossa diretora, Ana Flávio Rigo, está de parabéns. Nosso amigo Marcos, toda a vossa comissão. O diretor adjunto Antônio Marcos está aqui conosco, uma amiga de grande jornada, Limoeiro, batalha pela conscientização do povo. Nossos amigos Eliton, vereador, acompanhando aqui o trabalho com os catadores. Deus te abençoe e proteja. Guilherme também, que é um grande questionador aqui nessa cidade. Parabenizar de fato os professores, os alunos da escola Aloysio Hermano.
e dizer que participar da mesa com nossa Mitéria Leitão é um grande enriquecimento. Vocês viram a forma pedagógica que ela conduziu o discurso, é uma professora, né, de coração, e a gente olhar para esses exemplos é importante porque nos motiva a procurarmos não somente termos conhecimentos, acumularmos, mas transmitirmos esse conhecimento. Daí é bom estar aqui também com o Marcelo, o professor Pereirinha, está conosco, meu irmão Cijane, o sobrinho, Rafael, tanta gente boa está aqui, nossa mãe Jair, sua irmã, Jó, a esposa, Edinho, tantos professores bons, amigos que a gente conhece de longa data. Estamos no lugar certo, na casa de Dom Bosco. E Dom Bosco foi um grande educador. Qual era a grande preocupação do Bosco? Era justamente a juventude. E por que a juventude? Ora, o Papa Francisco, quando veio ao Brasil pela primeira vez, ele nos disse, na Jornada Mundial da Juventude, a juventude é a janela por onde entra o futuro. Está aqui, presente no nosso meio. A juventude não é só o futuro, ela é já presente. Se ela não for agora, ela não vai ter nenhum futuro, não vai ser nenhum futuro. E que futuro terá uma juventude no Brasil em que a República está sendo questionada? Que futuro terá o Brasil em que a Constituição está sendo ameaçada de ser modificada? Que futuro terá a juventude no Brasil onde não poderá discutir políticas públicas na faculdade? Para onde é que nós vamos se não tivermos o direito de pensar? Helder Câmara dizia que o grande bem que alguém pode fazer a outro é justamente ajudar-lhe a pensar, a raciocinar, a elaborar e reelaborar o conhecimento. Por isso que é importante que a gente tenha várias opções de leitura, de informação. Cuidado nos fake news, estão aí presentes, contribuíram para as últimas eleições. Elas fizeram, de fato, as últimas eleições. Como Teresa me lembrou, não tivemos o debate. Então, como é que se vota em alguém que não apresenta o que pensa? É claro que dizia de certa forma, mas se jogou muito alto, se deu uma carta, um cheque em branco, para depois se ver muita coisa está acontecendo. Então, vamos ver se dá para apresentar o vídeo, porque não sei, está muito clara a sala. A gente está aprofundando o que a deputada falou, ela fez o estouro com a nossa conjuntura, agora vai tentar olhar as políticas públicas. Mas antes eu gostaria de lembrar e responder já uma pergunta, um desafio que foi aqui apresentado. Mas não seria melhor a campanha da fraternidade não existindo? Não seria melhor a quaresma sem a campanha da fraternidade? Ora, estava conversando aqui com o Marcos. Qual é a base da campanha da fraternidade? É a vivência do amor. É procurar unir a fé à vida. Do contrário, é ficar feito Saci Pererê, somente com uma perna. Unir a fé à vida é viver o Evangelho como foi anunciado por Jesus. Não é o Evangelho do jeito que eu quero, mas é o Evangelho do jeito que Ele é. E como é o Evangelho? O Evangelho, ele vai trazer a boa notícia, já está dizendo a palavra. Que boa notícia é essa? É de felicidade, é de justiça, é de solidariedade, é de amor. Então não tem um Evangelho desligado da vida. O Evangelho não é pregado por cima das nossas vidas, ele vara as nossas vidas. Ele é pregado em situações reais. Tanto é que a campanha da fraternidade que surgiu em 1964, ela já teve duas fases. A primeira fase buscou a renovação interna da igreja. Naquela época dizia, mas o que é a igreja? A participação, a reconciliação, a renovação da paróquia. Isso é uma fase que durou até 1972. Ali, até 1985, houve uma igreja que se preocupava com a realidade social do povo, denunciando o pecado social. Tivemos a grande Assembleia dos Bispos em Medellín, 1968, depois em Puebla, 1979, e aí tivemos outras assembleias
onde então se procurou pautar o Evangelho dentro da realidade do dia a dia. Mas, profundamente falando, uma terceira fase, que foi de 85 até a atual, é aquela fase justamente em que se volta para as situações existenciais do povo brasileiro, isto é, a fome, a terra, o negro, a comunicação, a mulher, o trabalho, a moradia e este ano as políticas públicas. Que esse tema não foi escolhido este ano, o tema é escolhido 3 anos antes. Já temos o do próximo ano, será sobre o sentido da vida. O que levou o jovem a vivenciar a baleia azul era para poder aliança, e ali numa só escola 7 jovens se cortavam. E fomos atrás, professores, a Secretaria de Saúde, convidaram o padre, e fomos atrás perceber, mas o que está causando isso? E sabemos, são várias as origens, desde a falta de relacionamento em casa, pais e filhos, desde uma sociedade consumista, que você não vale pelo que é, mas pelo que você tem, pelo que você se faz ver. Antigamente, na filosofia se dizia, eu penso, logo existo. Agora é, eu tenho, logo existo. Mas tem algum tema mais atual, eu me faço ver, agora existo. Mesmo que eu me faça ver fazendo mal. Os Estados Unidos nos apresentam várias experiências desse tipo. Lá também, em São Paulo ultimamente, e outras situações que a gente nem consegue ver. Então, se queremos que nos vejam com obras boas e não com morte. Já dizia um pensador chamado Tolstói, dizia, quer ficar conhecido? Pinte a sua cidade. Quer dizer, cuide da sua cidade. E as políticas públicas, meus irmãos, meus amigos, vêm em função disso. Vamos então olhar um vídeo, depois vai comentar um pouco. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Em tese, as políticas públicas são isso, tendo sempre como princípio e resultado o bem-estar, a igualdade, a justiça. O governo tem nas mãos o dinheiro público e ele precisa arbitrar aonde vão ser os investimentos ou onde estarão as prioridades. Uma política pública é aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. Por isso, é política, porque é uma decisão sobre a ação, e é pública porque serve para todas as pessoas daquela comunidade, daquele lugar, daquela nação. Um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção, e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. O processo de tomada de decisão de uma política pública, ela começa com a identificação de um problema, o que chamamos de problema político. O que vem a ser esse problema político? São problemas que geralmente, pelo menos deveriam ser, demandados a partir das necessidades da sociedade. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas é o que deveria acontecer. Ou seja, é um momento em que os problemas vão surgir na sociedade e eles vão entrar ou não na agenda do governo. Identificado o problema, então é feito todo um processo de escuta para a elaboração em si daquilo que chamamos da ação que legitima e que vira política pública. É aí que a sociedade civil organizada pode explorar os espaços instituídos formalmente como conselhos, fóruns, comitês, em que há uma abertura para a participação social. E aí então a gente chama um caminho que é muito desafio
que é a incidência para que a política pública, de fato, seja uma ação concreta, legitimada pelos poderes públicos, de uma maneira que a sociedade civil participa, colabora no controle social, mas também o poder público, dentro das suas esferas, possa subsidiar recursos financeiros, pessoas, materiais, leis, para que aquela política de fato possa ser concreta. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a política ela é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. É um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, né? Do início ao fim. Então a sociedade ela precisa estar atenta a essa execução das políticas públicas para que ela participe, sempre pensando em defender os seus interesses. E é importante destacar que nós, quanto igreja, lutamos por políticas públicas sociais que assegurem o direito e a organização das pessoas com direito à igualdade social. Nós temos outros segmentos da sociedade que fortalecem políticas públicas que necessariamente não contemplam a vida. Quando pensamos na política pública que possibilita o uso de agrotóxico e a forma em que ele é colocado, e o prejuízo que ele traz à população, são políticas públicas, não deixam de ser, mas que fortalece um segmento do mercado. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. O Estado deveria ser o espaço aonde as prioridades em nome da justiça social fossem definidas, e aí as políticas públicas são as diferentes formas, as diferentes maneiras de implementar o atendimento dessas prioridades nos diferentes setores: educação, saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento das cidades, indústria, meio ambiente, quer dizer, todas as áreas de necessidades que se expressa a vida humana, né? E a sociedade necessita. Não vem a preocupação da igreja para falar de políticas públicas. Ora, a igreja não está fora do mundo, ela está dentro do mundo. O público-alvo é o mesmo, o do Estado, da religião. A interferência, a presença é diferenciada, mas a finalidade é comum, que é o bem comum. E cada um tem uma forma também de intervir. A igreja intervir vai baseado na Sagrada Escritura, de modo particular nos Evangelhos. E o que é que a Sagrada Escritura apresenta? Se vamos para o Êxodo, então Deus vê o sofrimento do seu povo, o clamor de sua gente, e desce, chama Moisés, para que ele então organize a convivência humana. E ali nas tábuas da lei, no decálogo, que nós apresentamos os mandamentos, vamos vendo quais são as regras para a gente conviver com as pessoas, respeitar seus direitos, se organizar defendendo a vida, dar oportunidade às pessoas, vir a Deus como Pai de todos e ordenador dessa terra conosco, contando conosco, dando devido descanso às pessoas. É interessante, tudo já estava lá no decálogo. E Jesus vem com maior clareza ainda e vai dizer nas obras de caridade: eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me deste vestir, eu era peregrino e me acolheste, eu estava preso e doente e foste me visitar. Tem maior elenco de política pública do que essa que Jesus apresentou? Então como é que eu não vejo sentido entre a Quaresma desligada numa rodoma, numa bolha, e não dialogar as questões atuais, reais? Porque converter-se, celebrar a Quaresma, quer dizer o quê? Se na própria origem é a libertação do povo de Deus, como é que eu me converto no ar e não em atitudes históricas, em atitudes reais? A conversão não é uma brincadeira, não é um dizer eu estou convertido, eu estou me convertendo, é um processo de aproximação, de olhar olho a olho com as pessoas, é de se encontrar com as pessoas e se colocar no lugar delas,
Por isso a necessidade de unir a fé, a Bíblia, a realidade, ou por outros cair numa fé num Deus intimista, eu e Deus e basta, e os outros não valem nada. Então isso não é fé. A fé é uma adesão pessoal ao projeto de Deus, ao projeto de Jesus Cristo. Então a fé eu creio, mas eu creio numa comunidade. Por isso eu creio, mas nós cremos. Já dizia São Paulo. Se a gente vai para a parábola do samaritano, a sensibilidade de Jesus, aquele homem que cai no caminho, e um estrangeiro na fé vem, se associa, leva aquela pessoa a ter dignidade. Então imaginemos o indiferentismo que tem numa fé desligada na vida. Observamos que distância tem entre a realidade existencial de cada um e o compromisso do Evangelho. Se eu não junto as duas coisas, eu estou negando aquilo que eu estou dizendo que acredito e professo. No fundo, o que é que está? O que é que está em jogo? A defesa da vida. A gente canta, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas quando a gente é chamado para um debate de determinados temas, diz, não é para mim não, eu estou muito ocupado, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a religião. Como não tem? A religião quer caracterizar as pessoas e tirá-las da lama. Muitas vezes a gente está acostumado a ver o quê? Pessoas que comem em cima da mesa, quer dizer, se saciam abundantemente e de forma até vergonhosa, explorando os outros. Quando para alguns resta comer embaixo da mesa, quer dizer, o que sobra da sociedade, quando deveríamos comer todos ao redor da mesa. Isso é dignidade. Assim sendo, a campanha da fraternidade quer chamar a atenção para que a gente trabalhe e cada qual no seu mundo possa ir fazendo algo, mas não apenas fique preso a seu mundo, mas largue os horizontes. Porque já dizia Santa Teresa de Jesus, uma alma que se eleva o mundo. E já dizia o pastor evangélico Batista Martin Luther King nos Estados Unidos, uma justiça praticada num lugar é uma justiça praticada em todos os lugares. Um gesto nobre, caridoso, justo, ele eleva as pessoas, ele motiva as pessoas a fazer o mesmo. Do contrário, um gesto ignóbil, um gesto injusto, um gesto anticaridoso, ele desmerece a nossa humanidade, ele desqualifica a nossa própria existência nesse mundo. Daí, meus amigos, se preocupar com essa temática é sermos cristãos de verdade, é nos envolvermos com os desafios do mundo. E aí, se a gente tira muitas vezes essa responsabilidade pessoal, comunitária, o que é que a gente está fazendo nesse mundo? Se a gente não discute na escola o papel do cidadão, o papel da cidadã, o que é que ele está fazendo nesse mundo? Eu estou na paróquia, para Casa Forte, onde eu vejo, né, Teresa Leitão conhece, quantos professores universitários que estão ali se disponibilizando, onde é que eu posso contribuir? Hoje eu ouvi uma conversa muito bonita de um pessoal de uma faculdade no Recife, de odontologia, se colocando para contribuir numa comunidade de recuperação de dependentes químicos. A faculdade tem um papel, as igrejas evangélicas, católicas, têm um papel. Todos nós temos um papel e não podemos nos dispensar disso, porque uma geração vai cobrar a outra. Nós recebemos um legado da Constituição de 1988, 5 de outubro. Ali a gente viu uma grande força popular em que as mulheres, os negros, os índios participaram em primeira pessoa e levaram os deputados constituintes a fazer a Constituição que nós temos. Ora é bem presidencialista, né? Ora é bem parlamentarista, está tudo lá. O problema é como se interpreta a lei. Mas eu lembro aqui da Constituição, porque tem um dispositivo muito importante
que é da participação popular por meio dos conselhos paritários. Paritários por quê? Com representação popular e com representação dos governos municipais, estaduais, federais. Ali nós podemos intervir, podemos trabalhar por políticas públicas, sugerindo, elaborando, mas depois não basta. A sociedade organizada, ela tem um limite, porque depois tem que dialogar com o Congresso, com a Câmara Federal, com a Câmara Municipal, porque é lá que se elaboram as leis. E nosso papel, por isso mesmo, não é só propor, é acompanhar, é vigiar. Quantas reuniões da Câmara Municipal nós participamos nos dias que Deus nos deu até hoje? Quem sabe algum de nós aqui nunca foi numa Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, o pessoal vai, participa, intervém. Então é ali que acontece, e é ali que a gente deve estar para dialogar, interagir, participar. Então eu agradeço e parabenizo a escola por essa oportunidade da gente poder começar esse debate. E eu pediria até que na escola depois se fizesse a continuação desse debate, isto é, avaliando e proposta de como a gente pode participar. Por exemplo, no Recife tem um trabalho de uma comunidade pessoal que aproveita computadores quebrados, que às vezes a gente não tem nem aonde colocar. E de 5 computadores quebrados, eles fazem um e ajuda algumas entidades. Se é um curso determinado, por que a gente não procurar localizar na cidade alguma região, alguma situação que tenha a ver com o curso da escola? Eu lembro lá de Moeiro, quando as irmãs Franciscanas Maristeiras iam para o morro e ali dialogavam com a comunidade. A nossa escola poderia pensar numa temática para ser trabalhada este ano, considerando as dificuldades e desafios da cidade de onde provém os alunos. E ali a gente vai sendo treinado, motivado para trabalhar, intervir na elaboração de políticas públicas sobre a educação, sobre o trabalho, sobre a saúde, o emprego e assim por diante. Então muitas coisas a gente cobra do governo, mas tem aquele que compete a nós, inclusive participar nos conselhos municipais, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, de merenda escolar, do idoso, da criança e assim por diante. Então eu agradeço, parabenizo a escola por essa promoção e dizer a Terezinha que essa coisa a gente gosta, né? De conversar, trocar ideias, porque a coisa mais bela do ser humano é poder conversar, é poder se olhar, se admirar e dizer, estamos juntos, você não está sozinho. Queremos agradecer as palavras do arcebispo de Macedo, mais uma vez com grande propriedade, e nesse momento iremos abrir o debate. Iremos propor o seguinte: quem quiser fazer perguntas, nós vamos receber aqui, Tereza e Lima, em grupo de 3. A gente daria 3 minutos para os debatedores responderem, e quem quiser usar do microfone para fazer pergunta, nós também iremos disponibilizar esse microfone. Oi. Boa tarde, eu vou começar aqui, mas depois eu vou ficar passando o microfone, certo? Professor Leandro, da escola Aloysio Germano, certo? Também sou coordenador do Sintep regional aqui da Mata Norte. Primeiro, parabenizar a escola pela iniciativa e parabenizar aos debatedores hoje dessa mesa redonda, né, pela explanação aqui. Né? Então, muito oportuna, análise de conjuntura de Tereza Leitão, muito legal, né? E análise religiosa da campanha, né? E também política da campanha,
muito bem feita aí pelo Dom Limacedo, conterrâneo lá, Nazaré da Mata. Nazaré só tem maracatu não, né, gente? Bem, é o seguinte, como o Dom Limacedo falou, quem não conhece a dinâmica da escolha do tema da campanha da fraternidade, 2 a 3 anos antes que se escolhe. Um ano antes, aí tem o concurso de cartazes, de músicas, né, da letra da campanha e tal. Quem quiser, entra no site da CNBB. Eu sei isso que eu passei um tempo na PASCOM diocesana. Então, até parece, para quem não conhece essa dinâmica, que essa escolha do tema foi proposital, né, porque a gente está aí vivendo um governo, o atual governo, está acabando com as políticas públicas, está acabando com as políticas públicas, com os direitos de nós trabalhadores, com muitos direitos da gente, e parece que foi proposital, mas é coisa decidida bem antes. Então, partindo disso e do que a gente ouviu aí, como vocês veem o governo ter decretado a Igreja Católica como oposição, e como vem também essa perseguição aos educadores, né, querendo implantar aí a escola sem partido, pedindo para alunos filmarem e tal. Como é que vocês veem essas duas coisas, né? A Igreja Católica sendo considerada oposição ao governo federal e essa perseguição a nós professores. Está aqui o professor que quer falar agora, ok? Ainda sobre conjuntura, para perguntar para a Tereza o seguinte: se a gente não está vivendo um momento muito perigoso, porque agora os caras votaram legitimizados pelo voto, não? Então, eu acho se preocupante, porque o que se diz de manhã se entrega de tarde, né? E é um Estado que, ao invés de se preocupar com políticas públicas, está se preocupando com a roupa que se veste. Menina veste rosa e menino veste azul. Então, existe uma parcela grande, não é pequena não, da nossa sociedade, que parece que estava incubada e que saiu do casulo. Os racistas, homofóbicos e outros tantos. Aí eu gostaria de saber se não é um momento perigoso e se o melhor caminho de começar a luta é em momentos como esse. E quem é o próximo? Tem mais alguém? É inscrito? Oi? Melhor. Aí a gente encerra esses 3 blocos, depois pode abrir para mais 3, né? Eu gostaria de inicialmente parabenizar a escola, né, na pessoa de Ana Flávia, nossa diretora, e pela coragem de poder realizar uma atividade em pleno domingo e também voltada para a gente poder refletir um pouquinho sobre o tema da campanha da fraternidade, que nos coloca no estado político, social, mas também de comprometimento. Eu parabenizo também e fico feliz pela análise de conjuntura apresentada pela deputada Tereza Leitão, muito bem colocada, né? O sentimento da atual situação que estamos vivendo, e também pela graça de termos aqui o nosso grande bispo, o qual eu tive a oportunidade de conviver também, né? E aprender muito. Fico muito feliz e me sinto representado. Saudar também a nossa grande defensora dos direitos das mulheres, né, que eu tenho uma grande admiração. Está o Valícia aqui presente conosco, uma baluarte nessa luta, né, em defesa das mulheres, em defesa da luta e da garantia de direito. E saudar vocês todos aqui presentes, e não dos alunos, né, parar para ouvir muitas vezes coisas que nós não temos costume de ouvir, não é? Às vezes esse diálogo não está acontecendo dentro das nossas casas. A gente não para refletir também sobre essa questão política. E aí eu fico feliz quando a gente tem uma CNBB preocupada em lançar temática que nos faz lançar para a nossa vida cristã dentro da sociedade em que vivemos. Porque não adianta a gente viver
ver a nossa fé para dentro de nós mesmos. Nós precisamos fazer com que ela se lance em favor dos nossos irmãos, não é? E é nessa preocupação que a CPB traz essa temática voltada para a política pública, né, enquanto fraternidade, mas trazendo também a luta pelos direitos e fazer com que as pessoas realmente sejam garantidas na justiça. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, para que a gente não deixe também, talvez, resposta para os nossos alunos aqui, por exemplo, com relação à política voltada para a juventude, tentando situar eles dentro da conjuntura da juventude, aqui no município de Carpina, por exemplo. De que forma eles podem se envolver e participar na luta da política pública voltada para o município de Carpina. Eu queria que vocês pudessem ajudá-los a pensar e projetá-los também na perspectiva da participação, uma vez que a gente tem uma constituinte, quando elaborada em 88, foi tecida pela mão de muitos brasileiros para que os nossos constituintes pudessem defender os interesses das representações que estavam tecendo lá a nossa constituinte, considerada a constituinte popular do Brasil, né, do mundo, vamos dizer assim. Talvez é a única, né, construída dessa forma. E foi dessa forma que a gente chegou onde nós chegamos aos direitos que nós temos. E que hoje foi bem colocado que nós estamos aí ameaçados, né, com relação aos direitos, principalmente o direito da classe minoritária, né, da classe que de fato produz a riqueza do Brasil, que são os trabalhadores, seja nas fábricas, seja nas escolas, seja onde for, né? Mas dizer assim, o que fazer para emergir nós cristãos que estamos dentro das nossas igrejas? Primeiro, a pergunta de Leandro, né? Olha, a igreja, ela é uma instituição. A igreja católica, viu, Leandro? As igrejas protestantes, as igrejas não cristãs. A igreja católica, ela sempre teve uma presença muito forte na constituição da sociedade brasileira, por conta dos colonizadores que vieram para cá, a época que o Brasil fez parte da expansão de Portugal, do Reino de Portugal, que ainda hoje é o país mais católico da Europa. E a educação no início era inclusive totalmente feita pelos padres jesuítas. E a aproximação da igreja com o Estado, nos primórdios, né, do século XIII, do século XIV, sempre foi muito forte. Até a Constituição, a religião católica era a religião oficial do Brasil. A Constituição foi que afirmou que o Estado é laico, mas isso não dá direito aos governantes perseguirem as igrejas. Estado laico significa que o Estado deve se mover não por uma religião, mas respeitar todas e se mover pelos valores republicanos. Valores da República, eles são laicos. Laicos não é ausência de religião. Laico é o Estado que não tem preferência, não é a religião que induz a política do Estado. Então, brigar e, ao mesmo tempo, decretar uma instituição do tamanho da Igreja Católica e mais ainda com os serviços prestados à população brasileira é um negócio sem noção. Eu vou dar só um exemplo. A proposta da Caritas, que depois foi abraçada pela ASA, que é a articulação do semiárido, de 1 milhão de cisternas para o semiárido pernambucano, que depois se tornou política pública do governo Lula. Quem foi que inventou isso? Foi a igreja. Porque a igreja, quando nos olha na nossa dimensão espiritual, na sua tarefa pastoral e religiosa, mas nos olha também nas nossas necessidades materiais.
dai de comer a quem tem fome. Muitas vezes é essa ausência que leva as pessoas a caminhos tão difíceis. Ficam vulneráveis, fica vulnerável ao crime, fica vulnerável à droga, porque não se vê como ser humano. Então isso é porque o Bolsonaro não está respeitando a Constituição. Ele prefere ser o presidente não de todas as religiões, não de todas as crenças, mas de uma crença em particular. E ele levou isso tão a sério que a CNBB fez uma reunião preparatória para o Sínodo da Amazonas. Vou botar aqui. O Sínodo da Amazonas vai ser realizado por iniciativa, é outubro, né, Dona Macedo? Por iniciativa do Vaticano, do Papa, para discutir a Amazônia como um bem da humanidade. Pois o governo Bolsonaro botou agentes da inteligência governamental para espionar uma reunião da CNBB. Isso é uma falta de respeito. Eu, inclusive, denunciei isso na tribuna da Assembleia. Isso é uma falta de respeito. As instituições têm o direito de se reunir, de discutir, de planejar as suas ações, né? E nós, professores, nem se fala. Nós somos considerados inimigo número 1, porque ele diz que a gente faz doutrinação. Eu digo, a gente não faz tanta doutrinação contra você não, Bolsonaro. Se a gente conseguisse fazer tanta doutrinação contra você, você não tinha sido eleito. Não é verdade? A gente dá a nossa aula, a gente prepara os estudantes para enfrentar o mundo, às vezes em condições adversas, às vezes em escolas que não têm estrutura, às vezes com salários baixos. O estudante com toda a carga que traz de sua família, muitas vezes a escola é o único equipamento cultural que o estudante da periferia das grandes cidades dispõe. A direção, o professor é um amigo, é um conselheiro, é um psicólogo, muitas vezes. Então, decretar que nós somos inimigos é uma ideia que ele surgiu na cabeça, mas eu acho que era muito porque o opositor dele, que foi Haddad, era professor, é professor. Eu acho que foi muito essa ligação subjetiva, não é? Que ele tentou fazer. Djaí, eu concordo plenamente com você. Este governo, ninguém pode dizer que o Brasil está numa ditadura. Ninguém pode dizer. Nós mais velhos, relembramos, muitos fatos cruéis da ditadura. Mas uma ditadura, o governo não é eleito. O governo, ele assume por um golpe, como aconteceu em 64, que foi dado um golpe militar. Bolsonaro está legitimado pelo voto popular. Ou com fraude ou sem fraude, ou com fake news ou sem fake news, ele foi eleito. E isso dá pra gente uma ideia de que a gente está vivendo numa democracia. Porque os poderes estão funcionando, a gente está com direito de ir e vir, tudo em tese, não é? Porque o que é que a gente vê entre os poderes? Brigas e desrespeitos constantes. O filho do presidente briga com o presidente do Congresso. O presidente do Congresso briga com o presidente do Supremo. O presidente do Supremo devolve. Mas há um clima de animosidade muito grande que não é um clima idealmente democrático. Na democracia não significa que tudo seja igual, não. Não significa. As diferenças de opinião, de posições, elas permanecem, mas elas convivem. Elas convivem com respeito, com espaço, e na hora da disputa se argumenta. Não se bate, não se mata, não se sequestra, não se ameaça. A força do argumento é que vai lhe dizer, olha, esse projeto é melhor do que esse. O que a gente está vendo hoje, legitimado pelo voto, é um desrespeito a essas regras de convivência
convivência, que, como bem disse o vereador Wellington, estão na Constituição. A nossa chamada Constituição Cidadã, que foi feita por deputados constituintes eleitos para isso. A diferença de um deputado constituinte para um outro deputado é que o deputado constituinte, quando tem aquela eleição, olha, vai ter reforma da Constituição. Ele sabe que essa é uma tarefa dele. Hoje na Assembleia só existe um deputado constituinte, que foi da Constituição daqui, Emanuel Ferreira, de 89. Mas ele, naquela época, todo mundo sabia que os deputados que a gente fosse votar, todos teriam a tarefa de reformular totalmente a Constituição. Esses não, e querem reformular a Constituição. Mais que isso, querem tirar da Constituição todos os dispositivos da reforma da Previdência, fazer por lei ordinária. Então isso a gente diz que é um desrespeito às regras democráticas. Mas diz aí, o fato dele ter sido eleito, ele acha que pode avançar nas políticas que ele defende sem ouvir a sociedade. Aí vem essas políticas de gênero, de menino usa azul e menina usa rosa. Isso não é uma brincadeira. A gente pensa que Damares diz as coisas brincando. Isso não é uma brincadeira. Isso é para ter um foco. Olha, no meu governo, mulheres não terão o mesmo direito que os homens. No meu governo, feminicídio vai ser briga de marido e mulher, que ninguém mete a colher. No meu governo, negros não vão ter os mesmos direitos que foram historicamente excluídos por conta de todo o processo de escravidão negra. No meu, o que foi que ele disse? Eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay. Isso não é brincadeirinha de pai. Até porque uma pessoa pública tem que ter muito cuidado com o que diz, não é? Ah, eu tive 4 filhos, a quinta foi uma mulher, porque eu dei uma fraquejada. Então isso são anúncios, não é? Isso são posições que ele, como se elegeu presidente, né? Como se elegeu presidente, tem todos os holofotes para dizer isso e para ir formando a opinião. E hoje em dia, né, a gente tem que ter muito cuidado, e as escolas também. Hoje em dia se forma muita opinião através das redes sociais. É um perigo, porque na rede social você não é visto. Tá lá sua fotinho e às vezes as pessoas nem botam a foto, botam outro avatar que chama, né? Bota outra imagem, né? Mas diz o que quer. Diz o que quer, fala mal dos outros, opina, não tem a menor responsabilidade, mas vai formando uma rede de opinião de seguidores. Vejam que nome forte. Que nome forte. Ah, fulano tem 10 mil, 15 mil, 80 mil, 1 milhão de seguidores. É um nome muito forte, porque você segue uma ideia, você segue um projeto quando você acredita nele. Mas na rede isso vai se espalhando. E Bolsonaro usa isso muito bem. E com muita estratégia. E com muita inteligência. E aí, vereador, para concluir, qual é o papel das políticas para a juventude? Eu destaco 3 aspectos que a gente tem que atacar. Primeiro, a juventude negra. Houve no Senado e aqui também, na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar que estudou o extermínio da juventude negra. A gente chamou extermínio e genocídio, porque não é qualquer jovem que está sendo morto. É o jovem negro e da periferia. Então se sabe onde ele mora e quem ele é. Mesmo assim se mata. Tem que dar uma regulada nisso. O segundo, são 7 milhões de jovens que não estão em nenhuma estatística educacional.
e nenhuma estatística do trabalho. A gente não sabe se eles terminaram o ensino fundamental, se eles são alfabetizados, se eles começaram o ensino médio, se terminaram o ensino médio. Não estão em nenhuma estatística. 7 milhões de jovens. Nem estatística de estudo, de escolaridade e nem estatística de trabalho. E o terceiro é que nós estamos perdendo a batalha contra as drogas. Para mim, as políticas públicas têm que centrar nessas 3 realidades. Nessa exclusão da juventude negra, nesses jovens que estão fora da escola e no combate às drogas, especialmente ao crack. E aí, que políticas serão essas? Não tem muito de onde fugir não, minha gente. É educação e formação para o trabalho. Não tem muito o que fugir. Porque a gente tem que gerar emprego para jovens. Sim, mas nesse mundo tão tecnologizado, tão especializado, se não tiver educação, vai ter emprego? Primeira coisa que perguntam quando você chega numa firma é: qual é o seu desempenho com a internet? Você sabe ter educação em computador? Não é. Então, se não tiver a formação, a educação, a geração de emprego vai ficando cada vez mais difícil. E uma cidade como Carpina, que tem a cadeia produtiva muito resumida, tem que ter muitas outras coisas mais criativas. Senão cai no mais do mesmo. E aí aquilo se esgota. E a gente não tem ambiente nem mercado de trabalho para iniciar os nossos jovens. Então, primeiro esclarecer a questão da ingerência do governo federal querer ter em relação à igreja. As instituições, elas são definidas. A gente não é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a respeitar quem sabe e quem faz. Muitas vezes é melhor perguntar antes do que afirmar. Melhor em dizer, sempre é melhor perguntar, depois afirmar. Então estamos diante de um governo que desconhece o funcionamento das instituições. Ele não tem a mínima ideia de qual é o papel dele, onde ele está. É uma coisa incrível. O ministro da Justiça, ele não assume o papel enquanto ministro da Justiça. Parece que ainda é juiz. Ele chega no Senado e quer dar ordens. Não pode, minha gente. O Senado tem regras, tem uma cadeia de decisões, tem as comissões e depois é que o assunto vai para a plenária. A Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados é a mesma coisa. Quando ele era juiz, era um comportamento, era um modo de agir. Ministro, ele sugere, ele é funcionário do governo federal. Esse também não sabe qual é o papel dele ainda. O filho do presidente atual do Brasil, ele quer tomar o lugar ou do porta-voz ou ministro das Relações Exteriores. Ele é vereador do Rio. Aí o que a pessoa diz: cada macaco no seu galho. Eu sou bispo auxiliar do Recife. Eu não sou o titular. Quem toma a decisão é Dom Fernando. Eu sou o vigário dele. Eu não posso meter o pé pela cabeça e decidir. Não. O arcebispo é ele, eu sou o auxiliar dele. Assim como na paróquia tem um pároco e o auxiliar, ele é o bispo titular e eu sou o auxiliar. Então temos que saber qual é o nosso papel. Precisamos aprender a dialogar. E fazer política é dialogar. Nenhum presidente consegue, né? Dilma, porque muitas vezes se enganou, porque não conseguia dialogar com o Congresso, não conseguia receber senador, deputados, e você não governa. Aí botaram o pé no freio e muita coisa aconteceu. Então, a igreja tem suas normas, tem chamado direito canônico, tem suas leis próprias. Eu sou bispo e não vou para o sino da Amazônia. Eu sou bispo, sou, mas se
da Amazônia tem um grupo alvo, um ponto-alvo, que são os bispos da Amazônia. E a Amazônia não é só o estado brasileiro, é uma região que engloba vários países. Para não privilegiar nenhum país, o que é que o Papa disse? A reunião vai ser em Roma, no lugar neutro. Isso é política? É. Isso é estratégia? É estratégia política eclesiástica e, permitam-me dizer, inteligente. Aí como é que eu não sou bispo, nem sou bispo da Amazônia, vou querer participar? Não pode mesmo. E a nossa deputada falou dessa escuta de reuniões. Uma coisa é a reunião aqui que é aberta, mas a reunião da diretoria da escola não é aberta, muitas vezes. Tem um momento que é só da diretoria. Uma reunião com os professores é só com os professores. E também dos alunos, se for o caso. A democracia é isso, é o respeito, é a articulação das coisas. O sínodo foi decidido 3 anos atrás. E por que vai ter um sínodo sobre a Amazônia? Para dar continuidade à discussão do documento que o Papa Francisco escreveu sobre a ecologia, Laudato Si. E o nosso presidente disse que não vai assinar, não vai ser signatário de nenhuma reunião no mundo sobre o meio ambiente, sobre poluição. E o argumento usado qual foi? Eu não quero parar o desenvolvimento do Brasil. Então vale a pena ter desenvolvimento a todo custo? O calor que estamos enfrentando não é por acaso, é consequência de não se ter visto isso anos atrás. O Tratado de Kyoto, o Tratado de Paris. E como é que um chefe de Estado, meu Deus do céu, diz que não vai ser signatário dessa carta? É preocupante. É dizer, eu prefiro que os empresários ganhem todo o dinheiro do mundo e o povo morra. E se não tiver povo, quem é que vai trabalhar para os empresários? No fundo, é uma grande contradição. Me perguntaram aqui sobre uma questão localizada que eu não vou saber responder, a questão do salesiano. Aqui eu não posso entrar porque eu não conheço a história. Em todo caso, se teve essa vida, não sei, talvez foi para aplicar, para desenvolver a escola. Eu não tenho conhecimento, eu peço licença para não responder, porque eu não sei do que se trata. Mas a premissa colocada é interessante, é rica, que a igreja se preocupe em ajudar os sem-teto, os necessitados, os carentes. E porque não usou dinheiro para necessitados, ou para a construção de moradias para sem-teto. A igreja é rica e que esse dinheiro deve ser usado para o bem. A igreja somos nós. A igreja somos nós. O patrimônio da igreja qual é? A matriz, a escola. Alguém diz assim, por que o Papa não vem do Vaticano e distribui com os pobres? Essa é a solução? Aquele é o patrimônio do mundo. É a mesma coisa que eu disser, entrega a Amazônia para a Europa. Não é assim. Aquele patrimônio de Roma é da humanidade, não é de uma pessoa. E vocês, se Deus quiser, um dia vão visitar os museus vaticanos. São a coisa mais linda do mundo, porque retrata a história desde o tempo da igreja primitiva. Tem tudo ali, é uma belíssima. Mas quem vai garantir que uma pessoa pegar aqui não vai destruir? Quem tem cuidado de tomar conta do povo, escola, sua educação, são os governos. E olha que a igreja faz muita tarefa que deveria ser, que é do governo. Uma vez eu estive com o governador Eduardo Campos, foi o bispo Dom Severino ainda, prefeito de Paudalho, vigário-geral Padre Antônio e eu. Então o governador disse, olha, seu bispo, eu quero agradecer a Igreja Católica e as evangélicas, porque se não fosse a presença de você nas periferias da cidade, a violência seria muito maior. E é verdade. E é verdade. As maiores obras de caridade no mundo, quem é que está lá onde ninguém quer ir?
Quem é que chegou na Amazônia antes de qualquer governo? Foram os padres, foram as freiras, vindo da Europa, pessoas ricas, pessoas de classe média, e que vieram nos ajudar. Então esse é o testemunho que a ideia da igreja é essa. Uma vez o imperador de Roma pegou São Lourenço e disse: vá buscar o mesmo coroa representante Santa Tarcísio, vão buscar a riqueza da igreja. Aí disseram: me dê 2 dias para recolher todo o ouro da igreja, toda aquela que eu vou trazer. Pegaram toda a pobreza de Roma, todos os povos de Roma, e disseram: seu imperador, aqui a riqueza da igreja. As pessoas é a riqueza da igreja, as pessoas é a riqueza do Estado, as pessoas são a riqueza do mundo. Uma vez o imperador disse: olha, quando eu morrer, o imperador sábio disse: quando eu morrer, me levem o caixão que vai ser carregado, conduzido pelos médicos. Ao longo da caminhada vão despejando minha riqueza. Esse rei está doido, esse imperador está doido. E por que, senhor imperador? Porque ele não tem o poder sobre a vida como pensa que tem. E por que caixão não tem gaveta para levar a riqueza? Então são coisas que a gente precisa aprender. E sobre as políticas em relação à juventude, eu concordo plenamente com a nossa amiga Tereza Leitão. Agora eu diria, quem sabe na escola a gente pudesse estudar por temática algumas questões. Matemática, por exemplo. Quais são as consequências da venda de 12 aeroportos no Brasil? Olha, isso é uma aula que nunca vai terminar. Aula de matemática, aula de economia. Se for para agricultura ou ciências, como é que está se movendo a questão do agronegócio? Quais são os números? As pessoas adoecem de câncer nesse Brasil. Qual é a causa? Não é a banana que tem agrotóxico e veneno, não é a carne que a gente consome. Minha gente, essa aula nunca vai terminar. O perigo é a escola ajudar a alienar o alunado. Então, quando ela ajuda a discernir, a esclarecer, a olhar as causas, os efeitos, consequências, a escola está ajudando a desenvolver políticas públicas. A gente ainda tem 2 perguntas na mesa e eu proponho que a gente encerre agora na resposta, porque já estamos com a hora avançando. Então, Tereza vai responder aqui uma pergunta que foi feita para ela, e em seguida, Lima Macedo vai dar uma fechada aqui e a gente encerra o nosso debate. Pergunta diz assim: vocês acreditam e podem nos passar uma forma de buscar nosso direito sem infringir outros direitos? Isso vem muito de um ditado popular, né? Que diz: o meu direito acaba quando o do outro começa. Mas as coisas não são assim, bem automáticas. A gente tem os chamados direitos individuais e os direitos coletivos e sociais. Educação, por exemplo, é um direito social. E na LDB ela ganhou uma dimensão ainda maior, porque ela também é um direito público subjetivo. Quando a lei diz que a educação é dever do Estado e da família e direito de todos e de cada um, significa que a escola deve ser oferecida e garantida para todos. E se uma pessoa ficar sem matrícula, ela tem o direito de reclamar. Por algum motivo que ela ficou sem matrícula, no seu município não tem escola, o que ela deseja estudar não tem, da educação básica, bem entendido, ela tem o direito de reclamar. E o que são direitos individuais? Direitos individuais são os direitos civis, a forma como você se posiciona no mundo, que é diferente do outro. O direito de convivência é quem rege esses direitos individuais. O exemplo maior que tem disso, que eu acho que tem, é a lei do silêncio, que precisou ter uma lei para que o seu direito de ouvir um som
as alturas não incomodem o vizinho. Então você pode ouvir um som às alturas até 10 horas da noite. Depois disso você é proibido por lei, porque o vizinho tem o direito de dormir e de descansar. Então isso é uma relação que não é assim automática. Ela exige muita consciência cidadã, ela exige muito espírito coletivo e muito entendimento de que a luta pelos direitos coletivos é uma luta de todos. Muita gente dizia assim para nós professores: por que vocês estão lutando pelos filhos dos outros? Os filhos de vocês não já têm escola? Ora, mas o meu filho é uma relação familiar. O mundo não se esgota no meu filho ou na minha filha, ou no direito do meu filho e da minha filha, ou na felicidade do meu filho e da minha filha. Eu preciso que todos os filhos de todo mundo sejam felizes e tenham escola. Então é muito essa dimensão. Não infringir o direito dos outros não é simplesmente você deixar de ter os seus. E a mediação disso se dá através do respeito, da convivência e da fraternidade, finalmente. Né? Senão você acha que tem direito, eu tenho o direito de andar a 250 km no meu carro. Senão ele não tinha no velocímetro essa velocidade. Sim, mas tem direito de atropelar os outros? Não. Por isso tem semáforo. Por isso tem controle de velocidade, por isso tem faixa de pedestres. Então é muito essa questão da convivência coletiva que a gente não pode perder de vista. Muita coisa a gente resolve com uma boa conversa amigável, uma conversa de igual para igual, onde as pessoas argumentem. Esse é o meu medo. Social. E aí então a gente chama um caminho que desafios a nossa compreensão, que é a incidência para que a política pública de fato seja uma ação concreta, legitimada pelos poderes públicos, de uma maneira que a sociedade civil participa, colabora no controle social, mas também o poder público, dentro das suas esferas, possa subsidiar recursos financeiros, pessoas, materiais, leis, para que aquela política de fato possa ser concreta. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a política é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. É um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, né? Do início ao fim. Então a sociedade ela precisa estar atenta a essa execução das políticas públicas para que ela participe, sempre pensando em defender os seus interesses. E é importante destacar que nós, quanto igreja, lutamos por políticas públicas sociais que assegurem o direito e a organização das pessoas com direito à igualdade social. Nós temos outros segmentos da sociedade que fortalecem políticas públicas que necessariamente não contemplam a vida. Quando pensamos na política pública que possibilita o uso de agrotóxicos e a forma que ele é colocado tem prejuízo